de Jesus. Nós vamos nessa da amada igreja para a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Vocês estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, você que pode, pegue aí a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Todos acharam? Diz assim a palavra de Jesus: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salva. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Pode se assentar ao seu lugar nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós temos um hábito de ler esta passagem e sempre colocar ela como tópico dos tópicos, sobre um tema, sobre cruz. Mas hoje eu vim trazer hoje para você uma nova visão sobre essa palavra. Hoje de tarde eu estava falando com um amado irmão daquela igreja, e encerrando de falar com ele, eu fui já procurar o que eu iria pegar hoje para preparar. Depois eu fui encher o saco para anunciar a camisa dele. E aí, eu pensando, eu falei, gente, o que eu trago hoje? Culto de primícias. Nós já estamos cansados de saber o que é primícias. Primícias vem da primeira parte, mas só que o que me alertou mais ainda é que nós damos a Deus a nossa primícia. Mas só que o mais interessante é saber que Deus também deu a sua primícia. Aquele povo no Antigo Testamento, a primícia era ali aquilo de melhor que eles tinham. O de melhor que eles tinham não era o dinheiro, não era a prata, não era o ouro, não era o bronze, não era armas, mas o melhor que eles tinham ofereciam em animais. Eu imagino naquela época como uma moeda de troca. Trocar um boi por um cordeiro seria algo que ninguém faria, porque o boi valia mais do que o cordeiro. Mas só que
Nós não falamos sobre alimento, mas nós falamos sobre oferta de gratidão. A primícias, ela vem nada mais e nada menos no Velho Testamento como um agradecimento a Deus. Porque o dízimo não é a primícia. O dízimo era o 10% de tudo aquilo que passava nas mãos. E portanto, separavam as primícias, o dízimo e as ofertas. E o mais engraçado é saber que tem cristãos que ainda hoje dão todas as 24 horas do seu dia como uma simples oferta ou um simples dízimo. Tem pessoas que ainda mais jogam todas as 24 horas do seu dia fora e ao restante vira e fala: agora eu vou para a igreja, vou entregar esse resto, esse dízimo de pouco valor, de pequena parte, para que Deus possa trabalhar. E aí acontece o que todos nós sabemos: pessoas chegam na igreja, uns não prestam atenção, outros dormem, outros entram pelo ouvido e saem do outro, porque estão oferecendo a Deus somente o dízimo do seu dia. O que eu preciso te dizer nessa noite, e o que eu mais quero que você preste atenção, é que se for para Deus te ter 90%, ou se for para Deus ter 10% da sua vida, 10% do seu dia, Ele não vai te ter. Mas Ele não quer você 90% ou 99,9%. Ele te quer 100%. Ele te quer por completo. Ele te quer totalmente envolvido no mundo. Nós estamos vivendo sobre uma sociedade que nós vemos e compreendemos e passamos a estudar sobre isso em um conceito de democracia. E eu posso te falar isso, que nós não vivemos em política de democracia, mas sim uma política de demonologia, onde as pessoas impõem sobre nós aquilo que elas querem que nós espelhamos, ou que aquilo que elas querem que nós falamos. E nós então somos postos e obrigados a fazer o que elas querem, pois então nós não se encaixamos no padrão daquela sociedade. Eu quero te dizer nessa noite que o cristão, ele nunca se encaixou na sociedade. Sabe por que o cristão nunca se encaixou na sociedade, irmão? Porque a Bíblia nos fala que nós não pertencemos deste mundo, nós não somos deste mundo. Por isso eu te falo, pois aquele que não é da terra se torna extraterrestre. E então vem o que o pastor Denilson falou ontem na célula lá em Matosinhos, porque aqueles que não pertencem à terra se tornam extraterrestres. Nós devemos lembrar que quando nós nos achegamos à presença de Deus, nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, Ele é o único que pode salvar. E suficiente. Alguém já se perguntou por que é suficiente? Porque Ele, a igreja só precisa dele e de mais nada. Ele é suficiente para que a igreja seja cheia. Ele é suficiente
que, além de tudo, existem ainda pessoas que vêm para a presença de Deus, que oram, pregam e ainda falam que estão se entregando por completo. Se entregar por completo, se sacrificar. Sacrifício nunca foi deixar de comer docinho no jejum. Sacrifício nunca foi dobrar o joelho e orar durante uma hora. O que mais nos escanda, o que mais traz escândalo nas igrejas, é saber que muitos querem o avivamento de Atos 2. Mas para ter avivamento, você volta lá atrás para ter o sangue jorrando na cruz do Calvário. E é nessa parte que ninguém quer. Para se ter, se perde. A matemática do reino de Deus sempre foi assim, sempre foi diferente. Enquanto o mundo fala, olha, para você vencer na vida, você deve ter mulheres à sua disposição. Para você vencer na vida, você deve ter carros, motos, dinheiro no bolso. É sempre sobre ter e ganhar. Mas na presença de Deus, para se ser um vencedor, sempre se deve perder e não ganhar. Para ser um vitorioso, sempre se perde, para depois alcançar a vitória. Como assim? Para que nós pudéssemos simples termos o Espírito Santo, tivemos que perder alguém sobre essa terra. Para que você talvez estivesse sentado nessa cadeira, você teve que negar alguma vontade sua de estar de perto, debaixo de uma coberta, assistindo alguma série da Netflix e tomando chá nesse frio. Para você se encontrar em algum instante com a presença de Deus, você teve que negar, você teve que perder, você teve que renunciar. E é por isso que a renúncia ela nunca foi, nunca será tirar um alimento, dobrar o joelho e orar durante uma hora. Mas a renúncia sempre foi com dor. Não se tem renúncia sem sacrifício. Queridos, olha, preste atenção. Nós acabamos de ler em Lucas capítulo 9, vai nos dizer assim no versículo 23: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome sua cruz e siga, porque qualquer que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a vida, a salvará. Quando a Bíblia nos fala sobre essa parte da vida, nós somos cercados totalmente por um sistema cultural que nós chamamos ele de hegemonia, que eu já disse, isso é a demologia do nosso sistema, onde muitos de nós aceitamos ser calados, oprimidos, por não poder falar a verdade. Mas eu quero te dizer nessa noite o seguinte: da mesma forma como nós vemos em Lucas capítulo 9, versículo 23, a renúncia e avivamento nunca foi tocar os tambores, nunca foi pular, gritar, saltar e rir, mas renúncia sempre foi, avivamento sempre foi subir o Calvário com lágrimas de dor, subir o Calvário jorrando sangue. Avivamento nunca foi tocar tambores, avivamento nunca foi subir um monte gritando e dando glória a Deus e aleluia. Por isso a Bíblia nos fala que é na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa, porque quanto mais nós sofremos, mais nós nos fortalecemos.
pecado ter luzes na igreja, se era pecado ter um altar mais fininho, normal, se era pecado ter paredes pretas na igreja. Eu respondi o seguinte: a Bíblia me fala de parede preta? A Bíblia me fala sobre o jogo de luz? A Bíblia me fala sobre cultos? Não. No dia que as pessoas pararem de julgar o local, de julgar quem fala, de julgar a forma como se veste, nos dias que as pessoas pararem de apontar o dedo para aqueles que fazem a obra de Deus, porque você pode reparar, a maioria desses que mais questionam não são os que menos fazem. A maioria desses que mais falam sobre e criticam a igreja são os que menos fazem. Eu estou acompanhando alguns influencers que estão na África e estão levando comida, alimento para as pessoas, as crianças e mulheres de vilas humildes do continente africano. E o que mais nos choca é saber que as crianças lá ficam muito felizes em receber feijão com farinha para comer, enquanto nós temos tudo à nossa disposição, todas as coisas à nossa disposição, e mesmo assim nós reclamamos, mesmo assim nós questionamos. Hoje, muitos de lá estão sendo evangelizados, mas só que aqui hoje no Brasil são mais ou menos igual o pastor Denilson. Se tem uma nação hoje que não prioriza o evangelho, que não prioriza as coisas de Deus, somos nós. Deixamos ele pro resto, deixamos ele sempre pro final. E eu disse que nós estamos fadados ao fracasso quando nós colocamos à disposição do nosso dia as coisas mundanas. O que eu quero te dizer nessa noite é que não importa se tem luz, não importa se tem parede, não importa se estão de chinelo, porque há alguns dias ou alguns anos, nunca se sabe, mas nós estaremos em lugares piores, no fundo de porão, fugindo de perseguição. Então, se você pode adorar, para de mimimi, para de ficar reclamando e abra a sua boca. Quantas pessoas abrem a boca na igreja? Quantas pessoas começam a adorar desde quando entram para a porta? Mas se o culto passa um pouquinho, começam a reclamar. Se o pregador não fala coisas bonitas, começam a reclamar. Se a pessoa que sobe aqui talvez está iniciando o seu processo de pregação, me chega um demônio dentro da igreja e começa a reclamar. Eu te falo, irmão, tampa a boca. Nunca menospreze nem um experiente e muito menos um aprendiz. Porque dessa mesma forma que você senta, outros sentarão para te assistir. Muitos veem nossos erros e fiquem calados, porque sabem que se não podem ajudar é melhor calar a boca. Mas só que os crentes até hoje nunca entenderam isso. São crentes debatendo contra crentes. São a teologia que eu digo que está cada vez mais fracassada entre os meios dos cristãos, onde colocam oposições contra oposições, polos contra polos, mas nunca chega em nenhum consentimento. E como é que nós evangelizamos as pessoas dessa forma? Sentados da mesma forma que nós estamos. Por quê? Não existe nenhum evangelho hoje que pregue a verdade tão crua como a Bíblia deveria ser pregada. Nós estamos vivendo uma das maiores hipocrisias no meio dos cristãos hoje. Nós estamos vivendo
vivendo em uma nação, sobre um povo, onde pastores, onde missionários querem ser ganhadores, querem ser luxuosos, querem ser ricos através do ministério. Ser rico e ganhar dinheiro através de igreja nunca foi ministério, nunca foi evangelho. A lógica do reino de Deus, ela é sempre avessa e absolutamente contrária com a lógica da vida. No reino de Deus, para ganhar você tem que perder. Para ser exaltado você deve se humilhar. E para você viver, você primeiro tem que morrer. O tema dessa mensagem é entregando tudo. Não é entregando 90%, é trazendo tudo, entregando tudo, nada mais e nada menos do que tudo. Se você entrega todo o seu dia para Cristo, se você entrega a sua vida a Cristo, você pode ter certeza que sua vida melhora 100%. Você já passa a andar com pessoas que não te importam mais. No dia que eu decidi, embora ainda falho, errôneo, miserável, pecador, do jeito que sou, isso eu posso dizer com toda certeza: eu nasci pecador e vou morrer pecador. Essa é a única conceito que eu tenho sobre nascimento e morte. Mas da mesma forma que eu nasci, eu não morro. Mas o dia que nós colocamos em nós o Espírito de Deus e falamos: olha, eu não aceito mais viver da mesma forma que eu vivo, nós já não andamos mais com pessoas que nós andávamos mais. Nós temos atitudes em que nós não tínhamos mais. E vou te dizer, a gente fica 1000 vezes mais bravo do que a gente já é. Porque a gente começa a ver muitas coisas erradas. Às vezes nós não podemos falar nada. Mas só que esse é um dos maiores problemas dos crentes: é ver o pecado e não ir para a mudança. Certa vez eu ouvi de alguém falando, se Deus permitiu com que você visse o erro, é porque era para você ir e consertar. Se ninguém viu, só você viu, vai e conserta. Muitas das vezes o maior erro dos cristãos estão na língua, que não cabe na boca. Muitas das vezes um dos maiores erros dos cristãos é ver as coisas e não ir consertar. É ver aonde está o erro na sua vida e não ir consertar. O grande
santidade sempre foi difícil. Mas muitos viram e falaram: olha, mas lá atrás não tinha a dificuldade que eu tenho hoje de estar na presença de Deus. Lá atrás, na época de Moisés, não tinha cigarro, não tinha bebida. O que eu posso dizer é que as situações e os anos são diferentes, porém a dificuldade sempre foi a mesma. Deus, Ele exige que você se entregue por completo, não é pela metade. Ele nunca te quis pela metade. Se for para Ele ser seu dono pela metade, é melhor que você nem se entregue, porque nada irá acontecer. Mas quando nós nos entregamos, nos damos por completo, as coisas mudam, as coisas acontecem, as flores florescem. Deus, Ele não aceita ser o plano B na sua vida, Ele nunca vai aceitar. Tem muita gente dando para Deus apenas um dízimo do seu tempo, apenas 10% do seu dia dá para Deus. Os outros 90%, Ele vive como quer, da maneira que quer, da forma como Ele bem entende. E isso nós não devemos fazer, nós não devemos averiguar. Se Deus, Ele não tem tudo de você, Deus, Ele não é nada para você. Nós cristãos amamos dizer: eu conheço Jesus. Aquele livro, no momento em que eu aceitei, meu Jesus,
marketing. Ele nunca usou propaganda nenhuma para chamar as pessoas para a presença de Deus. Mas hoje nós necessitamos. Hoje, se não tiver comida na igreja, está toda vazia, não vem ninguém. Se não tiver um culto, um pregador famoso, não vem ninguém. Se você não oferece algo a mais para as pessoas vêm somente por interesse. E é assim que nós vamos vivendo. Nós passamos por tantas igrejas e nós vemos que todos os cristãos, todos os seres humanos, são por interesse nas coisas. Uns interessados em ter o mais bruto dinheiro no bolso. Outros somente interessados consigo mesmo. Outros só têm o interesse de ir se divertir e nada mais. Igreja nunca foi parque de diversão. Igreja nunca foi Guanabara. Igreja nunca vai ser o parque da vida do Mickey Mouse. Isso aqui não é padaria. E aí nós não compreendemos ele. Nós ainda não entendemos. E digo mais, muitos dos cristãos que estão na igreja, talvez muitos deles só estão porque companheiros e companheiras estão, pois no dia que sair são os primeiros a ir embora. E muitos dos cristãos só se chegaram até Cristo porque tinham medo de um inferno. Só tem Jesus Cristo para livrá-los de uma suposta condenação. Mas sabe o que eu fico me questionando? E eu amo dizer isso, que os cristãos são a raça de povo mais doido que existe na terra. O pastor Denilson diz ontem: nós acreditamos em coisas que nós não vemos. Nunca vimos Deus, nunca vimos anjo, nunca sequer vimos o vulto do Espírito Santo, mas a gente acredita. Cristão, ele nasceu para ser brasileiro. Acredita que um dia o Brasil vai para frente. É uma pura hipocrisia danada sobre o altar. Que eu quero trazer para você nessa noite. Deus, ele nunca prometeu o tapete vermelho para você passar de cima sobre o passarela. Deus, ele prometeu uma cruz rústica, pesada, para você carregar. Não vem para o Evangelho, a maior enganação do povo cristão. Olha, se você vir para Deus, você vai prosperar. Deus vai te dar dinheiro, vai te dar carro, vai te dar casa. Deus não prometeu isso para ninguém nunca, jamais. Mas a gente ainda acredita que o melhor dessa terra é ter um Volvo na garagem, é ter um Jeep Compass na garagem, é ter um BYD na garagem. Deus me livre, está amarrado. A maioria das pessoas acham que viver e ter o melhor dessa terra é ter todo o dinheiro da terra, ser o homem e a mulher mais rica do Brasil, da Babilônia e até do mundo. Mas só que o que nós ainda não entendemos é que riqueza nunca foi sobre dinheiro. Riqueza sempre foi sobre salvação. O maior bem que nós temos sobre essa terra, o maior bem que nós temos sobre este mundo, mas só que muitos ainda não querem. Negar a si mesmo não é apenas deixar de comer o doce, não é apenas deixar de comer algo para jejuar. Negar a si mesmo é dar um soco na cara do próprio orgulho, olhar para a carne e dizer: eu não estou contigo. Eu nego as minhas próprias crenças, eu nego as minhas próprias vontades para viver a Cristo. Sabe quem entendeu isso? Simplesmente Paulo. Paulo, ele está dizendo que na cruz o velho homem foi esmagado. E aí eu faço duas perguntas em seguida para você e você reflete. Sabe por que muitos veem o milagre acontecer e outros não? Sabe por que a vida espiritual de muitos cristãos
mas foge lá do fogo do Calvário. Tem muitas pessoas só querendo a graça da misericórdia, mas quando as coisas apertam, todos são os primeiros a correr. Cambada de crente frouxo. Pois a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, covarde, no dia da sua aflição, a sua angústia será maior. Sabe aquele ditado? É melhor morrer tentando do que morrer sem ter tentado. Esse é um dos nossos maiores dilemas. É melhor morrer tentando alcançar a perfeição do que nunca ter tentado. Eu disse isso para um colega meu. Esses dias eu estava em live com ele lá, e a gente brincando tudo. E eu falei: cara, dá para pensar? Se tu não tentar nada na sua vida, você vai morrer da mesma forma. Então é melhor você morrer tentando alguma coisa do que morrer com a dúvida: será que se eu tivesse feito isso seria diferente? Será que se eu tivesse feito tal coisa seria diferente? Nós não sabemos nem o último dia que nós viveremos na terra. Não temos a menor dúvida. E eu creio que muitos não queiram nem saber. Mas para nós vivemos em horários de baixo para cima. É uma contagem regressiva, onde o jogo só acaba quando o juiz apita, onde o tribunal só se encerra, o julgamento só se encerra quando o juiz dá a última sentença e bate o martelo, aonde a nossa vida só se acaba quando nós morremos. Será que vale a pena nós entregarmos a Deus os 90% que vale da nossa vida? Muitas pessoas hoje eles querem a capa de Elias, mas eles não querem largar os bois e queimar a carruagem. A entrega total ela sempre exigiu sacrifício legítimo. Sem o sangue no altar não existe remissão e não existe avivamento. Sem o cordeiro nunca existiu sacrifício. E nós nos perguntamos: qual vale mais, o cordeiro ou o boi? Qual tem mais valor para nós, o cordeiro ou o boi? Talvez muitos de nós iremos, a essa altura do campeonato, para nós vale boi. Mas nós esquecemos que para se ter, devemos perder. E nunca se começa de cima para baixo, mas sempre se começa do começo, do início, do princípio. Deus ele não precisava muito menos de ninguém para trazer a remissão dos nossos pecados, mas Ele usa um paradigma cultural daquela época para nos ensinar que da mesma forma eles usavam animais, cordeiro, para trazer a remissão dos seus pecados e pedir perdão a Deus, para levantar altares de sacrifício a Deus. Deus usou o Calvário como sepultamento e altar, e também usou Jesus como o único e primeiro cordeiro sobre essa terra. Por isso, dessa mesma forma, para o mundo, o boi sempre valeu mais, sempre teve mais valor, mas para Deus, desde o princípio, o cordeiro sempre teve a redenção. Por isso, lá atrás, lá como estava no Egito, o povo de Deus foi ordenado por Moisés que passasse sangue de cordeiro. Era sangue de galinha? Não. Sangue de boi? Também não. Sangue de gato? Não. Sangue
alma. Faça da sua vida hoje a entrega de 100% para Deus. Faça da sua vida hoje o primeiro plano sempre é Deus. A primeira oferta sempre é Deus. O primeiro dízimo sempre é Deus. Não deixe o resto, não deixe o restante, não deixe as sobras do seu dia para Deus. Deixe o primeiro. Não é o dízimo e nem a oferta, é o primeiro. A primeira parte, o melhor. E assim nós viveremos sobre as promessas da vivência, benignidade, bondade e perseverança e a paz de Cristo sobre as vidas. Fica de pé neste momento, em nome de Jesus, vamos estar orando assim. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Te agradecemos principalmente por essa oportunidade. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus de Elias, que responde com fogo vivo do céu. Nós quebramos tudo o orgulho, desmascaramos mais redes, nada nas nossas mãos. O nosso futuro é teu, o nosso presente é teu, a nossa casa é tua, a nossa família é tua, o nosso corpo é seu, o nosso coração pertence ao teu altar. Queima com teu fogo consumidor tudo o que não provém de ti. Entregamos na tua mão e completa dependência do teu Espírito Santo. Toma a tua igreja nas tuas mãos, batiza com fogo, aviva os ministérios e reina soberanamente e absolutamente sobre as nossas vidas e os nossos corações. Nós entregamos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Graças a Deus. Eu sei que você ouviu a palavra do Senhor, né? Nessa noite. Irmão, e quando o Wendel falava ali, ele estava dando uma meditada na palavra do Senhor, pastor Marcos Socorro. E o livro de Amós, o livro de Amós, ele aponta assim: e haverá dias que haverão fome de ouvir a palavra. Não é fome de comida, mas é fome de ouvir a palavra do Senhor. Sabe, pastor, eu tomei uma decisão rápida, né, e ligeira, de